Olá, a arroba do boi segue em movimento de alta. Com a demanda do mercado interno e externo superaquecidas, as indústrias fazem o que for preciso para conseguir boiadas gordas. Até quando esse movimento? É agora no Mercado Pecuário DBO. R$ 100 de recuperação em menos de 3 meses, nem o mais otimista apostaria numa alta tão representativa assim em pouco tempo. A demanda externa é recorde, o consumo interno segue aquecido e a estiagem também aí ajudou a reduzir a entrega de animais gordos. São 3 pontos que influenciam a alta da arroba. Mas daqui para frente, qual a tendência? Depois que passarem as festas, passar o ano novo chinês, o mercado futuro, pelo menos, trabalha aí com uma possibilidade de acomodação dos preços a partir de janeiro. Vamos para Goiás, para a capital Goiânia, conversar com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócio. Primeiramente, Ronald, muito obrigada pela presença. Eu quero saber em relação às chuvas, né? Aí do centro-norte do Brasil para cima, como é que as chuvas chegaram? Já foram suficientes para recuperar, ajudar na recuperação das pastagens um pouco e melhorar os planos de quem faz gado a pasto? Obrigada. Olá, Juliano. Olá a todos que nos assistem. Sim, Juliano, no Centro-Oeste as chuvas chegaram e chegaram para ficar, né? A gente olhar aí, MS, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e aí até o Mato Grosso, essas chuvas chegaram em volume, cliente já relatando que o capim vindo com o seu potencial máximo de produção, capim esse que pecuarista vem fazendo o dever de casa, alguns adubando, pensando já, né, de ter uma lotação um pouco maior, alguns que segurou um volume um pouco maior de animais, então agora precisa dar uma leve descartada, botar esses animais no mercado, porque tem um volume um pouco maior na fazenda e valeu a pena segurar e o preço subiu. Quando você olha do Tocantins para cima, indo lá na Rondônia, Parazão, região do Tocantins, região de Imperatriz, Maranhão e Bahia, essa chuva ainda está um pouco lenta. Eu estive no Pará no começo de novembro, palestrando ali na Transamazônica, e ainda assim aquela região faz ali uns 90, 100 dias sem chuva. Essa chuva deve chegar no final do novembro para dezembro. Rondônia já chegou um volume um pouco maior, então sim, daqui uns dias a gente pode falar que o Centro-Oeste e Centro-Norte terá um volume maior de pastagem, e aí a conversa pode ser um pouco diferente, porque todos irão buscar comprar um pouco de reposição, fazer com que o seu plantel se estabeleça na fazenda. Então, nesse atual momento, a gente ainda está vendo essas compras um pouco tímidas, tendo uma leve melhora, porque aqui no Centro-Oeste o capim está muito bom. Então isso já reflete aí nos preços, né? Essas melhores condições, melhorando um pouco, deve atrasar o boi das águas, mas já traz uma esperança para o pecuarista de colocar esses animais na fazenda. Exatamente, Juliana. Se você olha para os principais indicadores de preço do Centro-Oeste, a gente olha para o Paraná, MS, São Paulo, Goiás e Minas, há uma disputa e uma procura por bezerro que ela é desenfreada. Por quê? Eu esperei o mês de setembro, o preço do bezerro teve uma leve melhora, muitos pecuaristas, cliente meu, Ronald, será que é o momento de eu posicionar um pouco mais pesado? Estou sem pasto ainda? E aí, beleza, a gente veio fazendo médias. Agora, Juliana, não tem mais o que fazer. Ou eu compro ou eu fico com pasto lá à disposição e ninguém quer perder forragem nesse momento na fazenda. Então, sim, mesmo pagando um pouco mais caro, em algumas praças já é realidade. Uberlândia, bezerro de 14,50, 15 reais. Região de Canápolis, Minas. Quando se vai também para o Paraná, região que está com bezerro aquecido, ninguém fala mais de bezerro abaixo de 13 reais. É 14, 15 reais. Cliente relatou hoje para mim: Ronald, estou vendendo boi gordo a 345 aqui no Paraná, porém o bezerro menos de 15 reais não estou encontrando. Então, agora todos irão para a compra aqui no Centro-Oeste, porque os pastos estão à disposição. Ronald, aproveitando esse giro pelo Brasil, eu queria que você me falasse sobre as escalas, porque a gente tem visto que os abates continuam altos e o que está demandando muito é justamente esses mercados, né? Como é que as escalas entram nesse entendimento? Juliana, a escala vem curtando em algumas regiões, em outras voltou a alongar, como é o caso da Rondônia, a gente viu tendo um alongamento nas últimas semanas. Porém, Goiás, Minas e São Paulo ainda muito curto, tá, Juliana? Em Paraná também. O que é curto?
4 dias, 5 dias, mas depende do frigorífico. For frigorífico menores, a gente tem visto isso, questão de 3 dias. E aí, Juliana, procura-se não só boi gordo. Aí eu vi até um título esse dia de um grande analista aqui de mercado, que ele trouxe assim, procura-se boi vivo ou morto. Esse foi o título do podcast dele. E assim, resumo, não está encontrando, Juliana. E aí, quando não está encontrando, e eu tenho a demanda, e eu tenho o compromisso, eu busco até vaca. E aí, pagando em vaca, hoje um deságio bem minúsculo, tá, Juliana? Boi no Goiás, 340, 345, e eu tive cliente vendendo vaca gorda a 330, Juliana. Sinal que as escalas ainda continuam curtas. Pecuarista, tem que ficar muito atento lá dentro do final de fevereiro, março e abril. Acho que cabe atenção é aqui, tá, Juliana? Curto prazo, não me preocupa porque existe uma demanda e não tem boi pronto, tá, Juliana? Não tem boi pronto. Essa é a tocada. Não tem boi pronto e os frigoríficos têm uma demanda de carne para exportação, para atender mercado doméstico, festa de Natal, final de ano. Então, eu acredito que esse movimento de alta ele deve perdurar dentro do ano 24 ainda. O que é movimento de alta? Você me perguntou do boi de 350. Será uma realidade no indicador CPEA São Paulo? Talvez a gente possa ver nos próximos dias, tá, Juliana? Hoje é um boi de 343, 344. Talvez a gente vai ver um boi de 350 nos próximos dias, porque tem uma demanda e tem empresas buscando e pagando até um pouquinho acima pontualmente. O mercado futuro tem sinalizado aí preços mais acomodados já a partir de dezembro. Isso é só uma especulação do que pode acontecer ou a realidade, a demanda do mercado, as movimentações podem fazer com que esse pico de alta dos últimos 3 meses agora perca um pouco de força? Juliana, não acredito que esse pico vai perder força ainda. Nós estamos falando nós estamos no meio do mês de novembro cheio de feriados, dezembro não vai ser diferente, então a gente vai ter ali até uns feriados quase se juntando ali entre Natal e Ano Novo. Isso, bastante atenção, porque isso faz com que a demanda e a liquidez por carne no atacado continue firme. Mas sim, o boi projetado na bolsa para final de janeiro, vamos botar fevereiro, março, abril e maio, é um boi com deságio de R$22, R$23. Seu projeto, por exemplo, hoje, no melhor momento do dia, era um boi de 246 no contrato novembro. Quando eu olho para o contrato abril, o boi era 322. Então a gente está falando aí de R$24 de diferença. Vezes um boi de 20 arroba, estamos falando próximo a R$460 por animal. Então, bastante atenção. Quem está comprando boi magro hoje para levar para o confinamento, Juliana, e que esse boi vai sair, muitas vezes não é nem confinamento, é uma engorda a pasto, é uma TIP, que ele vai ter um pouco mais de dia de pasto, então ele vai ganhar menos peso do que seria um animal confinado. Bastante atenção, porque vai sair onde vem também saindo o animal de pasto em volume. E a própria bolsa já projeta aí um deságio de 6%, 6,5% para os contratos disponíveis hoje. Então, você está comprando boi magro com o valor do boi gordo de hoje, mas vendendo com deságio de 6%. Bastante atenção na sua conta. Para quem tem boi gordo para vender, qual o momento de agir? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, te encaminhar a pergunta do Leonardo Ferreira, que ele pergunta justamente isso. É hora de vender o gado gordo ou melhor esperar um pouco? Leonardo, meu amigo, a resposta é muito direta. Se seu boi está pronto, você tem que estar gordo, você tem que liquidar ele, que seja numa engorda a pasto ou que seja numa engorda de confinamento. Não faz sentido segurar esse animal. Bastante atenção, porque se esperar um pouco mais, eu acredito que da agora para frente, até o final do ano, bezerro vai subir ainda mais do que boi gordo. Então, talvez a relação para você segurar boi gordo hoje não faz muito sentido. Tem que ver para onde você vai voltar seu dinheiro hoje dentro da operação. Você vai voltar para uma recria? Você vai voltar para uma engorda novamente, comprando um boi magro? Hoje, Juliana, para quem está vendendo um boi, vamos fazer uma conta simples aqui. Um boi de R$300, que seria uma média Brasil. Se você pega em algumas regiões, 330, 360, 350 já é realidade. Um boi de 20 arroba tá dando R$6.500. Colocando aí uma arroba de 320. Tá. Se eu vou comprar um bezerro hoje, Juliana, um bezerro de aproximadamente R$2.500, R$2.600, esse boi tá me deixando de lucro em torno de R$3.500 no bolso. Nós nunca vimos isso
numa engorda recente. Então, bastante atenção, porque o boi gordo está entregando, nesse momento, uma rentabilidade interessante. Em algumas regiões, essa conta ainda é ainda mais saudável, não é para toda a região do Brasil. Em relação ao boi magro, como é que é a conta? A relação de boi magro hoje, ela talvez não é uma conta saudável, porque quando eu olho a venda do boi magro lá na frente, não tá tão interessante, pensando que esse boi magro vai transformar, Juliana, em boi gordo. Por quê? Você mesmo comentou, a bolsa não tá com um estímulo, não tá com ágio, tá com deságio para o mês de maio, para o mês de março. E esse deságio representa R$26, 25, R$20. R$20, às vezes um boi de 20 arroba é R$40. Então, bastante atenção. O confinamento do segundo semestre do ano 24 foi extremamente positivo, Juliana. Não quer dizer que vai ser uma realidade para o próximo giro, que seja confinamento ou que seja engorda a pasto, num atipo suplementado, num animal saindo aí no zuri, num bombaça, num braquiarão, ganhando quase 1 quilo, 1,1 kg dia, com o capim agora nas águas, é possível ganhar 1,1 kg, 1,2 kg. Então, bastante atenção, porque a venda do boi gordo está muito boa. A compra do boi magro é uma compra do boi magro em cima do boi gordo com ágio aí de 10, 15, R$25, depende da região que você está. Mas a venda lá na frente está projetando um preço menor. Então, faça seu custo e ajuste ele usando alguma operação em bolsa ou necessariamente voltando com a compra de bezerro, mesmo o bezerro estando com ágio um pouco maior do que o boi magro. O Rodrigo Guimarães Cardoso quer saber, a arroba do boi deve parar de subir? Quando? Essa busca pelo movimento de alta, eu acredito, Juliana, que a gente está apenas começando. Nossa arroba está voltando para uma realidade histórica que é acima dos $50 por arroba. Então temos espaço ainda, Juliana. E não estamos sendo alarmista e negligenciando a parte de gestão de risco. Não é uma linha reta, vai ter correções no caminho. E você que faz confinamento, você precisa ter uma gestão de risco um pouco mais ajustada de quem está na cria, de quem está na recria. Ronald, boi a 350 já é realidade em São Paulo, como você citou, e no restante do Brasil podemos chegar a esse preço? É possível falar, talvez, no boi a R$400 em 2025? Podemos sim falar do boi de R$400 em 2025. Vai ser em todas as praças? Não, Juliana, talvez não. Porque a gente tem uma discrepância de valores muito grande. Hoje, cliente meu na Rondônia negociou boi a R$300, 305, região de Presidente Médici. Cliente que tem um volume bem grande de animais a essa disposição. A mesma região, quando você joga então para São Paulo, o mesmo boi, se esse boi tivesse aqui em São Paulo, foi negociado a 350. Boi no Goiás, 345, 340. Vaca no Goiás, 330. Parazão, região de Imperatriz, boi de 320, 315. Já é uma realidade. Claro, o boi nos últimos 90, 120 dias, Juliana, subiu 130, R$120 em algumas praças. Se você pega o indicador CPEA, em agosto era um boi de 235. Hoje é um boi de 250. Então subiu 110, R$120. Vezes um boi de 20 arroba, Juliana, nós estamos falando de R$2.000, R$2.100, R$2.200 a mais para quem estava no confinamento de agosto até agora. Então sim, o mercado está aquecido nesse momento, proveniente de uma demanda que ela apareceu, que a gente esperava no 23, não veio, esperou no 22, também não veio, e ela apareceu com oferta um pouco menores. Muitos boitéis e confinadores ficaram no caminho do ano de 2022 e 2023 devido à margem líquida ser muito ruim. O boi caiu rápido, não estava com gestão de risco no confinamento, perdemos muito dinheiro naquele momento e muitos fecharam as portas. Para 2025, é claro que a tendência se mantém para as exportações, porque a carne brasileira ainda se torna competitiva. Teremos já a volta das chuvas, a engorda, uma oferta maior talvez desses animais. Mercado interno, como é que impacta nesse sentido? Mercado interno, Juliana, a gente vai ver, e aí eu tenho esse gráfico, depois posso até compartilhar com você, para vocês deixarem para seus clientes e quem olha aqui no site de vocês, que é o gráfico de consumo de carne. A gente está nesse momento em torno de 37 quilos por habitante, quando a gente viveu em 2021 em torno de 30. Quando você pega o passado, a gente consumiu um pouco mais. Então a gente viveu em 2021 o pior consumo de carne. A gente teve nos últimos 2 anos, Juliana, um volume de carne à disposição um pouco maior no mercado, com um preço muito interessante.
Se o atacado está voltando agora, nesse atual momento, trabalhar nas máximas, então, Juliana, a gente vai ter um consumo doméstico talvez diminuindo nos próximos meses. Agora, a pergunta que fica e nos traz uma atenção total. Exportação hoje, Juliana, representa 29%, 30% do nosso mercado. Em alguns meses até um pouquinho mais. Vamos botar 29%. Mercado doméstico, então, estamos falando de 71%. Nos próximos meses, se a demanda para exportação continuar aquecida, Juliana, a gente pode perder um pouquinho de mercado para exportação. E aí, sim, o consumo doméstico vai buscar outros produtos subsequentes. Mas quando você olha o suíno, quando você olha as matérias-primas principais aí, suíno, frango, também está vivendo um movimento de alta. O frango, quase média Brasil, aí, próximo a R$10 em algumas regiões. Desculpa, o suíno, Juliana. Então, sim, Juliana, não é só uma valorização no boi. As outras matérias-primas também vêm subindo nesse período dos últimos, vamos botar aqui, os últimos 4 meses, tá bom, Juliana? Ronald, te agradeço imensamente a presença. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Volte sempre. Além do nosso encontro semanal aqui no portal DBO, você encontra todos os dias análises sobre o mercado do boi. Seja assinante da DBO e tenha acesso também a conteúdos exclusivos. Tem dúvidas? Comentários? Tem sugestões? É só ir no nosso Instagram, @portal_DBO. Eu te agradeço a companhia, te desejo uma ótima semana e até a próxima. Tchau.